O desespero de puxar o ar e sentir os pulmões serem inundados com a invasão da água. O peso esmagador de toneladas de lama que impede o peito de se expandir. A sensação perturbadora de estar preso sob toneladas de concreto e aço. Três formas terríveis de partir que assolaram Minas Gerais nas últimas tragédias. Mas o que o corpo humano sente nos momentos derradeiros de vida? E quando o resgate termina, como os profissionais do luto preparam corpos tão castigados para o último adeus? Então nós temos que fazer, todo o procedimento, injeção, com muita calma, muita precisão técnica, para que eles possam realizar, a despedida de forma digna. Porque se eu falar com ele que é proibido ele abrir essa urna, eu posso estar respondendo por um crime de ocultação de cadáver. Já parou para pensar nisso? Você assiste a partir de agora a agonia da morte e os desafios funerários. Recentemente, várias cidades da zona da Mata Mineira vivenciaram uma tragédia sem precedentes. Chuvas históricas derrubaram encostas, engoliram casas, deixaram trechos de municípios submersos e ceifaram muitas vidas. Eu sou Heberto Lopes e hoje eu vim te mostrar uma matéria perturbadora. Você já imaginou como seria a agonia de falecer vítima de um afogamento, ou de um soterramento, ou mesmo sob os escombros de uma edificação? E eu vou além. E os desafios na preparação de corpos das vítimas de cada uma dessas situações. Para não perder, acompanhe até o final, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Já pensou em assistir aos nossos vídeos antes de todo mundo e ter vantagens exclusivas por apenas R$ 4,99 ao mês? O canal Vim Te Mostrar acaba de lançar o clube Vim Te Mostrar com você. Olha só o que te espera. Acesso antecipado aos vídeos novos, selos de fidelidade, emojis personalizados e eu vou responder os seus comentários primeiro. E tem mais! O seu nome vai aparecer nos nossos vídeos e você vai poder participar de enquetes exclusivas para decidirmos juntos os temas e o futuro do canal. E você ainda garante descontos especiais na loja Vim Te Mostrar. É muito fácil fazer parte. Acesse o nosso canal no YouTube, procure pelo botão Participe, que fica bem ao lado do botão de inscrever-se, logo abaixo dos vídeos ou na página inicial. Clique nele e escolha o nível Vim Te Mostrar com você. Pronto! Agora você vai fazer parte da nossa comunidade. E eu aproveito para agradecer as nossas duas primeiras membras, a Cíntia Aper Ortiz, que inaugurou este espaço, e a Rafaela Costuras. Sejam bem-vindas e muito obrigado! As imagens da Avenida Beira Rio, no centro de Ubá, interior de Minas Gerais, transformada em uma correnteza violenta, ainda estão na nossa memória. Em apenas 3 horas, choveu 170 milímetros. O rio Ubá subiu quase 8 metros. A força da água foi tão brutal que invadiu a funerária Pax Santa Edviges e arrastou dezenas de caixões que foram vistos boiando em meio aos destroços, numa cena que parecia saída de um filme de terror.
Nós contamos essa história com detalhes na reportagem que você pode assistir clicando no card que aparece na sua tela ou no link que está disponível na descrição. Mas terror de verdade, quem passou foram as vítimas que foram engolidas por essa torrente marrom. Pessoas que faleceram afogadas em meio àquela tragédia. Mas o que acontece no corpo durante esse tipo de afogamento? Qual é a sensação? É um processo aterrorizante. Quando a pessoa submerge, o instinto faz com que ela prenda a respiração até o limite. O gás carbônico se acumula no sangue até o ponto em que o cérebro entra em pânico e obriga o corpo a inalar o que estiver em volta, o que nesse caso é a própria água barrenta do rio. Nesse exato momento em que a água tenta invadir a traqueia, ocorre o laringoespasmo. As cordas vocais se fecham violentamente numa tentativa desesperada de proteger os pulmões, causando uma sensação de sufocamento a seco e uma queimação extrema no peito. Quando o espasmo finalmente cede pela falta de oxigênio, a água cheia de lama invade os alvéolos pulmonares. É aí que acontece um verdadeiro desastre químico. A água lava e destrói o surfactante, uma espécie de líquido lubrificante natural que reveste o interior dos nossos pulmões e serve como uma mola, impedindo que os alvéolos se fechem. Sem esse lubrificante, os pulmões simplesmente murcham e entram em colapso. Pior ainda, essa água entra rapidamente na corrente sanguínea, diluindo o sangue e fazendo com que os glóbulos vermelhos literalmente explodam, num processo chamado hemólise, que leva a uma parada cardíaca em poucos minutos. Para os profissionais do segmento funerário, o corpo afogado é um dos maiores desafios da tanatopraxia. O primeiro grande obstáculo é a purga. Como os pulmões e o estômago estão cheios de água e gases da decomposição acelerada, uma espuma rosada e sanguinolenta vaza constantemente pela boca e pelo nariz do falecido. Além disso, há a maceração da pele. O corpo que fica horas ou dias na água sofre o descolamento da epiderme. É como se a pele estivesse derretendo, exigindo produtos químicos secantes altamente concentrados e técnicas de enfaixamento especiais para que a família possa velar o ente querido sem vazamentos. Infelizmente, quando os corpos eles ficam submersos à água, devido aí uma quantidade, um tempo maior, esse corpo ele tende a entrar, a acelerar o estado de decomposição devido à proliferação de micro-organismos, porque não tem uma troca de ar ali, então esse corpo ele fica submerso. E um grande desafio é depois que esse corpo ele é encontrado, esse corpo ele tem que ir para o IML. Já temos ali um grande desafio da decomposição desse corpo, porque dentro das primeiras 24 horas de óbito, é sabido que a técnica de tanatopraxia nós conseguimos ainda fazer a retardação desse estado de decomposição do corpo, mas se passado as 24 horas de óbito, e dependendo do estágio da decomposição que esse corpo se encontra, infelizmente nós não temos muito o que fazer, que a técnica de tanatopraxia ela serve não apenas para paralisar o estágio de decomposição do corpo, mas também para trazer a aparência o máximo possível próximo daquele indivíduo quando ele estava em vida, ou seja, tentar manter uma estética para que os familiares possam realizar o velório de forma digna, Então, infelizmente, esses corpos que estão, que vão a óbito submersos à água, afogado, é um desafio muito grande. Primeiro, devido a essa questão que eu falei anteriormente, deles ficarem muito tempo embaixo, submerso ali à água, a proliferação de micro-organismos, que vai acelerar esse estado de decomposição, os exames necroscópicos. Então, quando esse corpo chega para a funerária, geralmente ele já está numa fase que nós chamamos de fase gasosa ou enfisematosa.
Então, um caso desse, por exemplo, é muito difícil nós conseguirmos paralisar o estágio de decomposição desse corpo. Quando eu falo paralisar o estágio de decomposição do corpo, é tentar eliminar também todo o odor, tá? Que vem em consequência da formação de gases, que consequentemente esses gases eles vão vir devido à proliferação dos micro-organismos, que uma vez que ocorre a proliferação de micro-organismo, vai formando gases, e esses gases vêm com um odor bem característico, bem fétido, e infelizmente é muito desafiador. Nem sempre nós conseguimos manter ali, retardar, paralisar esse estágio de decomposição e eliminar esse odor característico da decomposição para deixar ali para a família realizar um velório de forma digna. Aí, nesses casos, infelizmente, a maior parte, vai ter que ser feito com a urna lacrada. Se a água sufoca por dentro, a terra e o concreto o esmagam por fora. Em Juiz de Fora, a tragédia veio de cima. Encostas que deslizaram engolindo casas e estruturas que colapsaram, reduzindo edificações a um amontoado de escombros. E a morte nesses dois cenários tem características macabras e completamente diferentes entre si. No deslizamento de terra, a morte geralmente vem pela chamada asfixia traumática. E aqui precisamos desfazer um mito. A pessoa não morre simplesmente porque acabou o oxigênio no ambiente. A causa é puramente mecânica e esmagadora. A lama e a terra molhada pesam toneladas. Quando a vítima é soterrada, o corpo fica completamente envolto nessa massa densa. A dinâmica é cruel. A cada vez que a pessoa expira e solta o ar, a sua caixa torácica diminui naturalmente de tamanho. Nesse exato milissegundo, a terra ao redor cede e preenche esse espaço vazio, comprimindo o tórax como se fosse um torniquete. É como ser abraçado por uma jiboia gigante de barro. Em questão de segundos, o peito fica tão espremido e travado que os músculos respiratórios não têm força física para empurrar as toneladas de terra para fora e permitir uma nova inspiração. É uma morte rápida, porém extremamente brutal. A pressão sobre o peito e o abdômen é tão absurda que todo o sangue dessas regiões é espremido e forçado violentamente para cima, em direção à cabeça. As veias do pescoço não suportam esse refluxo. O resultado é um rompimento massivo dos vasos sanguíneos. Os olhos da vítima ficam completamente tomados por sangue e o rosto assume uma coloração roxa quase negra, inchada pela pressão. E como se o esmagamento não bastasse, há o instinto do pânico. Na tentativa desesperada de buscar ar, a vítima abre a boca e acaba inalando aquela lama espessa. Esse barro desce pela traqueia, invade os brônquios e literalmente cimenta as vias aéreas por dentro, formando uma rolha de terra que sela de vez qualquer esperança de passagem de oxigênio. Quando esse corpo chega à funerária, o laboratório de tanatopraxia vira um verdadeiro canteiro de obras. O tanatopraxista enfrenta o desafio de limpar barro impregnado profundamente nos ouvidos, narinas, boca e até sob as unhas. A rigidez cadavérica muitas vezes se instala com o corpo em posições retorcidas de defesa, exigindo massagens intensas para posicionar o cadáver no caixão. A maquiagem funerária aqui é crucial para esconder as manchas roxas escuras causadas pela compressão do sangue no rosto. Então há uma diferença, tá, do corpo quando ele fica ali submerso à lama, tá, de um corpo que fica submerso à água. Então a lama, isso vai depender muito da umidade,
tá? De componentes químicos que existem ali nessa lama, como foi na tragédia de Brumadinho, por exemplo, os rejeitos de minério muito pesados, então acabou ocasionando ali que aqueles corpos eles não entraram numa decomposição acelerada. Acabou ocasionando em muitos corpos um fenômeno que nós chamamos de adipoceira, sabe? Então o que acontece? Nem sempre quando um corpo ele está submerso à lama, a decomposição ela vai estar acelerada, sabe? Então, dependendo da situação de um corpo que é encontrado, né, num lamaçal, digamos assim, possivelmente nós conseguimos realizar o procedimento de tanatopraxia. Primeiro, fazendo uma higienização bem minuciosa, porque a lama ela vai estar impregnada, né, na superfície externa desse corpo, então temos que lavar com muito cuidado, para não ter ali uma laceração traumática no sistema tegumentar. Quando eu falo do sistema tegumentar, é a pele, o tecido, né? Então fazermos essa higienização com calma e realmente tentar ali fazer o procedimento de tanatopraxia. Né? É um desafio? Porque esse corpo também ele tem que ser encaminhado para o IML, que todo óbito, quando ocorre de forma precoce, né, que não tem ali uma causa, digamos, natural, né, que não houve uma doença pregressa, né, o Estado ele tem o dever de prestar conta por que esse corpo ele foi a óbito antecipadamente, então tem que realizar o exame necroscópico. Né? E como eu disse anteriormente, o exame necroscópico ele tem sim que ser explorado 3 cavidades. Então o sistema circulatório também desse corpo, tá? Ele vai estar interrompido, o fluxo, porque o sistema circulatório ele é fechado. Tá? Então, esse sistema circulatório, devido ao exame necroscópico, ele vai estar interrompido, ele vai estar aberto. Então, nós temos que fazer, né, todo o procedimento, a injeção, né, com muita calma, muita precisão técnica, né, para que nós conseguimos aí, então, tentar paralisar o estágio de decomposição, manter a aparência desse indivíduo o quanto mais próximo ele era em vida, para entregar para os familiares enlutados, para que eles possam realizar, né, a despedida de forma digna e poder, né, vivenciar aí as etapas do luto de forma mais, digamos, mais cuidadosa possível. Mas e quando o colapso é de concreto e aço? As imagens de prédios e casas que vieram abaixo em Juiz de Fora chocaram a todos. Para quem fica preso debaixo desses escombros, começa uma das agonias mais lentas e cruéis que a medicina já registrou. Se a vítima não morre no impacto inicial, ela é lançada em um pesadelo físico e psicológico. A escuridão total, a nuvem de poeira de cimento que queima as vias respiratórias e a terrível síndrome do esmagamento. A mecânica dessa morte é uma armadilha do próprio corpo. Imagine que uma viga de concreto de meia tonelada caia e esmague a perna da vítima. Essa viga age como um torniquete gigante, cortando totalmente a circulação de sangue para aquele membro. Sem oxigênio, as células musculares da perna começam a morrer e se romper, num processo chamado rabdomiólise. Ao estourarem, essas células liberam uma carga massiva de 2 substâncias, o potássio e uma proteína pesada chamada mioglobina. Como essa viga ainda está lá, prendendo a perna, essa sopa tóxica fica represada sem conseguir circular pelo corpo. A pessoa pode ficar consciente por horas ou até dias sobre os escombros, conversando com os bombeiros, sentindo dor e morrendo lentamente de desidratação. Mas o detalhe mais escabroso e trágico vem exatamente no momento do salvamento. Se a equipe de resgate simplesmente levantar a viga de concreto sem antes preparar a vítima,
vítima com uma hidratação intravenosa específica, ocorre a fatal lesão por reperfusão. Assim que o peso é retirado, o sangue volta a circular na perna esmagada e varre toda aquela mioglobina e potássio acumulados direto para a corrente sanguínea principal. O efeito é devastador. A mioglobina é grande demais e literalmente entope os filtros dos rins, causando falência renal aguda. Mas o golpe final vem do potássio. Ao atingir o coração em uma dose tão alta, ele causa um curto-circuito elétrico imediato. A vítima é puxada dos escombros, vê a luz do dia, agradece aos bombeiros e, minutos depois, sofre uma parada cardíaca fulminante e irreversível, morrendo nos braços de quem acabou de salvá-la. O cenário para a preparação funerária de vítimas de escombros é o mais complexo de todos. Estamos falando de traumas abertos, fraturas expostas e, muitas vezes, mutilações. Aqui entra a arte restaurativa avançada. Os profissionais precisam reconstruir crânios afundados, usando ceras especiais, gesso e até costuras para recriar o rosto da vítima. Quando o resgate demora dias, o estado de decomposição exige injeções de fluidos fortíssimos para tentar neutralizar o odor. Quando acontece aí um desabamento, né, que ocasiona aí várias vítimas, né, e ficam em meio aos escombros, e principalmente devido à chuva, o que acontece? Muitas das vezes esses corpos eles acabam sofrendo ali várias lacerações traumáticas, várias fraturas, né, em diversas regiões dos corpos, tá? Quando eu falo em diversas regiões, eu falo de membros, eu falo de face, tá? E tem um fator ali que é muito, infelizmente, assim, que vai propiciar um avançado estado de decomposição. Por quê? Quando se trata, né, de vítimas de escombros que foi a óbito, é muito difícil o resgate, né, desses corpos, entendeu? Então, entre esses escombros, tem o quê? Tem trocas de ar, tá? Tem proliferação de micro-organismos, tem proliferações de insetos, tá? Muitas das vezes. E a chuva constante caindo também, infelizmente, a água, ela é um fator negativo para a aceleração do estágio de decomposição do corpo. E quanto tempo mais vai passando, e esse corpo ainda não foi encontrado, né, vítima ali de uma tragédia onde houve desabamento, né, de casas, de prédios, de edifícios, enfim, isso cada vez mais vai somente causando mais desafios. Quando esse corpo ele é encontrado, se for encontrado com mais precisão, com a rapidez, ainda assim nós conseguimos fazer a técnica de tanatopraxia, mas com o desafio que esse corpo ele vai para o ML, né? Ele vai para o ML, ele vai ser necropsiado, então todo o corpo necropsiado ele tem um desafio maior para com nós profissionais da tanatopraxia, para realizar o procedimento. Mas enfim, quanto mais tempo vai passando, infelizmente, né, esse corpo ele vai perdendo ali, ou seja, a chance de ser realizada um procedimento de qualidade, entende? E devido às lacerações traumáticas, né, traumatismos, muitas das vezes acontecem esmagaduras, infelizmente, isso é muito triste, sabe? E você precisa, né, de ter tempo para trabalhar com esses corpos. Um fator que contribui muito num fator aí de um lado negativo, porque as famílias estão ali sofrendo, né, ansiosos para encontrar um ente querido que está desaparecido. Às vezes, muitas das vezes tem a esperança de encontrar ainda em vida, mas vai passando horas, vai passando dias, não encontra. E quando encontra esse corpo, a família
que é o mais rápido possível a presença daquele corpo para poder fazer a despedida. Então acaba impedindo que nós realizamos o nosso trabalho com o tempo necessário, entende? Agora, se tiver num avançado estado de decomposição, Eberton, aí infelizmente não há muito o que ser feito não. Aí a urna ela tem que ser lacrada e o sepultamento vai ser direto. Nesse caso, nós até aconselhamos a colocar uma foto, né, da pessoa em cima da tampa da urna, para que eles possam ter ali uma referência para poder fazer, né, a despedida de forma um pouco mais digna. Nem sempre o profissional de tanatopraxia consegue atuar para que a família consiga ver o corpo na última despedida. Mas a decisão de lacrar ou não o caixão é conjunta entre o agente funerário e a família enlutada. Isso é um assunto até muito delicado e que eu vejo inúmeros profissionais, muitas das vezes, cometendo falhas, tá? A urna, ela deve ser lacrada em situações extremas, por exemplo, quando um corpo estiver em alto estado de decomposição, em elevado estado de decomposição, onde aquele corpo realmente não teve o que ser feito, tá? E esse corpo não apenas devido ao elevado estado de decomposição, ele vai estar apresentando também um odor muito forte. Além desse odor, ele pode também estar ali propício a disseminações de determinadas moléstias. Quando eu falo moléstias, são determinadas doenças que pode colocar em risco os familiares e amigos que vão realmente estar presentes na despedida daquele corpo, tá? Mas isso não sou eu, o Eustáquio, que vou praticamente falar, olha, eu vou lacrar essa urna, pronto, acabou, quebra a chaveta. Não é assim que funciona. Primeiro, eu tenho que chamar o responsável legal daquele corpo. Eu tenho que conversar com todo respeito, explicar quais são os fatores de riscos que eles estão correndo. Não é apenas também a questão da disseminação de doenças infecto-contagiosas, não. Mas tem também um fator muito importante que muitas das vezes isso não é dito. A questão da vigilância, ou seja, da saúde psicológica. Porque imagina, se você não conversa com o familiar de forma explícita, claro, de forma também, ou seja, respeitosa, ele pode muito bem não acatar e querer abrir aquela urna. Eu não tenho autonomia para impedir ele de abrir essa urna. Porque se eu falar com ele que é proibido ele abrir essa urna, eu posso estar respondendo por um crime de ocultação de cadáver. Já parou para pensar nisso? E tem muitos profissionais que não pensam nisso, não. Isso aí é perigoso, é muito perigoso. Então eu tenho que conversar respeitosamente, claro, explicar os fatores de riscos, né? Riscos esse da saúde psicológica das pessoas, da saúde física, da saúde fisiológica, né? Porque às vezes, por que eu estou citando saúde física? Às vezes a pessoa vê o cidadão, né, na situação que se encontra, ele pode cair, ter um mal súbito ali, desmaiar, uma síncope, e pode cair, machucar. Então ali, ó, nesse bate-papo com o familiar, com o responsável, eu estou ali explicando com relação às integridades da saúde física, psicológica e fisiológica. Concorda comigo? Então não é simplesmente assim, eu vou falar, ó, a urna tá lacrada, pronto, acabou. Não é assim que funciona. E depois disso, de eu ter explicado, ainda assim nós temos que evidenciar, anotar, assinar. Olha, você foi orientado, você aceitou, então é assim que deve ser feito.
Agora, em casos extremos, né, por exemplo, um caso da Covid-19, quando nós tivemos aquela pandemia, aí tinha um poder de lei, era obrigatório, né? Por exemplo, se surgir uma nova doença infecto-contagiosa, por exemplo, aqui no Brasil, um ebola, vai ser lei. Mas enquanto não tem nenhum um fator que se enquadre na legislação que essa urna tem que ser lacrada, o Eustáquio, profissional, tanatopraxista, ele não tem poder de lei para fazer isso, não. Eu te pergunto, o que mais te impactou nesta reportagem? Comente aqui, eu leio todos os comentários. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e a nossa solidariedade a todas as pessoas atingidas por essa tragédia. Até a próxima.